vai muito além do que podemos pensar ou pedir, é a minha opinião. E vamos começar mais uma vez no primeiro versículo do capítulo 9 de Atos, falando da conversão daquele que depois se tornou conhecido como o apóstolo Paulo. Seu nome hebraico era Saulo, mas ele mudou para o nome romano de Paulo. Pelo que eu me lembro, é o único que eu me lembro de ter feito isso no quesito de terminologia bíblica. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, apresenta Paulo como líder da perseguição da igreja primitiva. Dirigiu-se ao sumo sacerdote. Na época, Caifás era o sumo sacerdote, e mais uma vez vemos quão maligno é a religião. Acho que Caifás cometeu suicídio. Tenho quase certeza que foi ele mesmo. Pode continuar. Irmão Suega, eu pensei nisso desde a última semana, ou último programa, que foi Pilatos, que na realidade cometeu suicídio. Ah, sim, eu sei que Pilatos cometeu suicídio, mas Caifás também cometeu. Ah, tá. E eu tenho certeza que um sumo sacerdote cometeu suicídio. Não sei se foi Caifás. Eu acho que foi. Pois então, sim, Pilatos cometeu suicídio também. E a garota que dançou diante de Herodes, e seu nome era Herodias, ela morreu andando em um lago congelado. O lago partiu e quase cortou a cabeça dela fora. Com a mesma medida que medirdes, também vos medirão de novo. E é por aí. Continue com o versículo 2. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas. Fala da perseguição que Paulo começou indo até outras cidades, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, descrevendo a igreja primitiva, que alguns chamavam de seita. Acabaram chamando depois de cristãos, mas na época ou era uma seita ou chamavam também de caminho. Quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Se refere à aparição deles diante do Sinédrio, o mesmo grupo que crucificou a Cristo. Agora, ele não mostrou misericórdia e ele prendeu as mulheres também. E isso foi algo terrível que esse homem estava fazendo, e ele ouviu falar que haviam vários cristãos em Damasco. Foi o que eu li. E quantos haviam ali, nós não sabemos. De qualquer maneira, ele estava determinado a levar os homens presos. Ele ia para Damasco e ia sair dali com várias pessoas como seus prisioneiros e receberia o aplauso dos judeus ali e dos sacerdotes ali, de quão grande esse homem, na época conhecido como Saulo, era. Mas não foi o que aconteceu. Não foi bem assim que aconteceu. Pode continuar, por favor. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, aproximadamente 175 milhas de Jerusalém, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, falando aqui de Cristo e sua glória. E olha, aqui nós vemos um milagre de proporções grandiosíssimas. O Senhor Jesus Cristo aparecendo para Paulo. E olha, deixou Paulo morrendo de medo, para ser sincero, e dá para imaginar aquele que veio e ele odiava e chamava de impostor e patife, seja qual for o caso, agora aparece para ele. E isso deve ter sido. Deixa eu fazer essa pergunta. Paulo poderia ter sido salvo de qualquer outra maneira, fora como aconteceu no caminho de Damasco, como aconteceu? Olha, o tempo da salvação dele é muito importante. Nós sabemos que Deus salva como ele quiser, mas Deus sabe a hora e o momento perfeito para dar a oportunidade para aquela pessoa. Saulo tinha que estar pronto, Paulo tinha que estar pronto, e disso Deus sabia. Uma das coisas que nós notamos no versículo 3 aqui, diz um resplendor de luz do céu. Os judeus eram treinados que a glória doxa, a glória de Deus, ela encapava a pessoa de Deus.
a presença de Deus, que ele vivia e habitava em uma grande luz. Então, essa luz deve ter vindo como um grande sinal para Paulo, querendo mostrar que aquilo era de Deus, não só a prontidão que devia ter no coração dele, ou a preparação, como já discutimos, como podia ter sido, mas isso é evidência, toda evidência aponta para o fato de que ele teve ou estava tendo um encontro com Deus, e ele não lutou contra aquilo. Ele não tentou se afastar daquilo de maneira alguma, mas uma das coisas que os teólogos dizem que o que ajudou ele foi essa ideia dessa luz, ser uma luz tão grande e Deus habitando em luz, pois os judeus sabiam que Deus habitava na luz. Os homens que estavam com ele ouviram uma voz e não entendiam o que dizia. Eles não viram nada, mas ele viu Cristo. Eles não viram a Cristo. Acho que depois, se eu me lembro bem, e talvez alguns dos senhores aqui se lembrem, a voz que veio e falou com ele em hebraico, e os homens que estavam com ele não entendiam hebraico, entendiam grego. Acho que foi isso que aconteceu e vamos estudar depois. Pode ter sido, mas ele ia levá-los preso para Jerusalém, que ia trazer um grande sofrimento, e ele entraria em Damasco. Mas não seria como ele imaginou que seria. E ele entraria na cidade e, de um certo modo, sendo guiado pela mão. É verdade. E não da maneira pomposa, como ele imaginou que seria. O Senhor tem uma forma de humilhar as pessoas, não é? Uma das coisas que ressalta aos olhos na conversa, como que Paulo, tão rápido, pelo menos é o que eu vejo no texto, como ele disse aquelas palavras tão rápido: Quem és tu, Senhor? Sou Jesus que você persegue. Porque foi cataclísmico, poderosa foi a luz, a voz. Tudo isso foi muito importante. Mas eu me pergunto, será que Paulo não se perguntou: Ué, Senhor, o que está acontecendo aqui? Vocês ouviram? Parece que ele entendeu na hora que Deus colocou aquilo nele. Você está certo, e eu acho que Paulo estava sob grande convicção. Certo. Uma convicção tão grande que ele mal pôde continuar o que estava fazendo. Eu acho até que a morte de Estevão teve a ver com aquilo. E ele também viu a atitude de muitas pessoas que ele tinha prendido, que não xingaram ele, não gritaram com ele e não disseram nada negativo para ele, e o comportamento deles, a Bíblia não fala nada sobre essas pessoas, mas fala sobre os cristãos. E toda essa situação veio com um peso grande sobre ele, e ele não conseguia deixar isso para lá. E creio que ele estava debaixo de grande convicção. E no momento que isso aconteceu, ele reconheceu, ele cedeu rapidamente, pois já estava à beira daquilo. Como falamos nos programas de semana passada, a convicção do Espírito Santo afeta pessoas de maneiras diferentes, é de acordo com a personalidade daquela pessoa e por aí vai. E algumas pessoas se tornam mais agressivas, ficam iradas, e outras é o oposto, elas cedem, mas é algo, isso afetou Paulo em suas ameaças de morte, pois ele estava para mostrar a todos o que ele podia fazer e tal. Mas, de qualquer maneira, a situação não terminou como ele imaginou. Aconteceria. E caindo em terra, indica que o poder de Deus o derrubou. Ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Tocar em alguém que pertence ao Senhor de uma maneira negativa é tocar no Senhor. Você perguntou sobre a resposta de Saulo. Isso não foi somente uma presença óbvia de Deus. Quando veio, foi com acusação. Olha, isso é forte, não é um como vai você, mas por que você está me perseguindo? E ele reconhece que provavelmente é Deus, e você junta tudo isso com a preparação que você mencionou no coração dele, e é por isso que houve uma mudança
completa, porque esse era Deus falando com o homem, e creio que ele reconheceu claramente. Eu imagino que as palavras foram bem diretas, porque ele diz: "Quem és, Senhor?" E nessas palavras, "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Isso deve ter batido forte nele. Ele caiu no chão, então o mundo dele já estava abalado, mas ele ouviu a voz, viu a luz. Aquilo ali deve ter acordado ele de uma forma bruta. E parece que ele mudou na hora. Mudou mesmo. Leia o 5º versículo. E ele disse: "Quem é Senhor?" Paulo diz isso em termos de deidade, não só em respeito como outros disseram. E disse o Senhor: "Eu sou Jesus, a quem tu persegues." O Senhor usou o nome que Paulo odiava. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Acredito que foi aqui que entrou a convicção. Está falando uma convicção do Espírito Santo, em referência a aguilhões afiados, que eram colocados atrás dos bois que carregavam o arado, e dar um coice naquilo trazia grande dor. O que eu quero mencionar no versículo 5 é isso aqui, quando ele pergunta: "Quem é, Senhor?" E o Senhor falou: "Sou Jesus, a quem tu persegues." O Senhor podia ter usado qualquer nome, "Sou Jeová", mas eu para o intervalo e vou continuar quando voltarmos. Todo crente deveria estudar a palavra de Deus. Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site